pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de Geografia para os alunos do 6º ano da Rede Municipal de Teresina. Então pega o seu material, vem comigo, porque hoje nós vamos falar. Vocês lembram que na semana passada eu falei sobre zonas térmicas da Terra, né? Que elas contribuem para definir alguns tipos de paisagens, de vegetação no mundo. E hoje nós vamos falar sobre tempo atmosférico, como vocês estão vendo aí na tela, e os elementos e os fatores do clima, ok? Então vem comigo, vocês peguem o material de vocês, se tiver dúvida podem entrar em contato com o professor ou a professora de vocês de Geografia. As nossas habilidades serão analisar a constituição dos climas em diferentes escalas geográficas, né? Por que escala geográfica? Porque o clima ele vai variar de um espaço para o outro, compreendendo a articulação entre elementos, fatores e a interação entre essas escalas, do microclima global, passando pelas escalas intermediárias. Utilizar a linguagem cartográfica, porque não dá para estudar clima sem estudar através dos mapas, para obter mais informações, ok? E reconhecer a importância dos mapas temáticos no estudo dos fenômenos climáticos e hidrográficos, no caso, na aula de hoje, sobre fenômenos climáticos. Esse conteúdo vocês irão encontrar no capítulo 11, na página 136, na unidade 5 do livro de vocês, onde fala sobre tempo atmosférico e clima. Bom, primeiro nós vamos definir a diferença de tempo e clima. Tempo e clima, eles não são sinônimos, são totalmente diferentes. Porém, às vezes, no dia a dia, nós costumamos confundir tempo com clima. Por exemplo, quando você olha o tempo de Teresina e vê que vai chover, geralmente, algumas pessoas falam, o clima hoje tá para chuva, ou então o clima hoje está bom. Na verdade, ele não está falando de clima, ele está falando de tempo, certo? Então, quais são as diferenças? Eu coloquei aqui um quadro para fazer essa comparação de tempo e clima com vocês. Bom, o tempo ele é um estado momentâneo. Ele acontece, por exemplo, durante o dia. O tempo ele pode mudar de uma hora para outra, né? De manhã pode estar ensolarado, à noite pode chover. O clima não. O clima é um comportamento repetitivo. São variações do tempo atmosféricos trabalhados e estudados, analisados durante anos. Então, é o comportamento do clima, do tempo atmosférico de determinada região ou espaço. O tempo ele está relacionado ao nosso dia a dia, em determinado local. Por isso que existe previsão do tempo. Todos os dias você vai assistir lá o Jornal da Noite, né, com as notícias nacionais, sempre terá a garota do tempo, né, que eles chamam, que faz as previsões, se vai chover, se vai ficar um dia ensolarado, se vai estar propício para pegar uma praia, por exemplo, ou não, se eu vou ter que usar o guarda-chuva naquele dia, porque eu sei que vai chover naquele dia, no final da tarde. Então, ele é do dia a dia. Já o clima envolve um estudo. O clima não está relacionado ao dia a dia. O clima está relacionado ao estudo dos fatores atmosféricos, dos elementos atmosféricos. O tempo muda de uma hora para outra. Por exemplo, está chovendo de manhã, à tarde já está muito quente. O tempo muda de uma hora para outra. Já o clima ele não muda de jeito nenhum. Ele pode até mudar, né? E eles estimam que a cada 30 anos ocorre mudanças climáticas. Mas prestem atenção, isso de 30 anos já está um pouco assim, uma informação defasada. Por quê? Porque por conta da ação humana na atmosfera, né? Aumentando as temperaturas das zonas térmicas da Terra, o clima ele acaba mudando mais rapidamente, entre aspas. Às vezes, em menos de 30 anos, o clima de uma região já muda por conta dessas alterações que andam
ocorrendo. Usando o tempo e clima numa frase, por exemplo, Teresina está quente hoje, não é verdade? Isso eu posso dizer, Teresina está quente hoje, Teresina está com um clima mais ameno. No clima, a frase que eu poderia usar é Teresina é uma cidade quente, certo? Vocês entenderam a diferença aí dos verbos? Está hoje, né? Mas Teresina é uma cidade quente. Por quê? Porque Teresina tem um clima quente, ok? Então vamos adiante. Bom, sobre o tempo, eu gostaria de destacar alguns aspectos. O tempo ele vai ocorrer na troposfera, certo? Que é essa camada da Terra entre a superfície e vai até mais ou menos 12 quilômetros de altitude, né? Até chegar na estratosfera. Onde ocorrem os fenômenos atmosféricos, como furacão, ventania e etc. O tempo, você realiza previsões diariamente. Quem realiza essas previsões diariamente é um instituto, o Instituto Nacional de Meteorologia, né, que fica com sede em Brasília. E aí ele faz essa previsão e manda a informação. E às vezes, por exemplo, a garota do tempo, quando ela quer pesquisar como será o dia, né, o tempo naquele dia, ela entra no site do Instituto Nacional de Meteorologia e ela colhe as informações. Outra coisa, o tempo ele é extremamente importante. É importante prevenir o tempo para o nosso dia a dia. Por exemplo, uma coisa básica. Se eu sei que vai chover à tarde, eu vou fazer o quê? Levar o guarda-chuva. Eu recebi uma informação prévia e aí eu acabo me preparando para a situação, certo? Ou então, se eu sei que vai ocorrer um furacão, né? Lá nos Estados Unidos ocorrem muito tornados, furacões, e eles já se preparam para isso. As casas dos Estados Unidos já são praticamente adaptadas. Por exemplo, elas são feitas de madeira. Por quê? Porque fica mais fácil depois de reconstruir aquilo que foi destruído por um tornado ou um furacão. E principalmente, o tempo é muito importante para a aviação civil. Imagina, você não saber como será o tempo naquele dia, e aí você pega um avião, né? E aí passa por uma tempestade, e aí acaba o avião matando centenas de pessoas. Então, o tempo é muito importante, principalmente para a aviação civil, para evitar acidentes. Bom, clima. Mas vamos falar agora sobre os fatores climáticos, ok? Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre elementos climáticos. Os fatores climáticos são aspectos que determinam ou exercem influência sobre os elementos climáticos, ou seja, os fatores climáticos dão características aos climas. Nós temos alguns fatores climáticos aqui, eu vou abordar uns, outros não, ok? Nós temos a latitude, eu até falei semana passada, que é um fator climático, a altitude, né, que está relacionada ao nível do mar. Maritimidade, continentalidade, também é um fator climático que influencia. Massas de ar, vegetação, correntes marítimas e relevo. No caso da vegetação, eu não vou falar aqui, mencionar sobre o fator climático da vegetação. Mas o que acontece? Numa região onde a vegetação é bastante densa, por exemplo, a floresta amazônica, né? Tem uma floresta bastante densa, o clima lá tende a ser quente e úmido, por conta de como ela absorve, a floresta, né? Absorve o calor do sol, a radiação solar, ok? Nas correntes marítimas, quanto mais uma corrente marítima é fria, mais ela leva, por exemplo, brisas, ventos mais quentes. Quanto mais uma corrente marítima é quente, mais ela leva brisas mais frias, ok? Isso tem a ver com pressão atmosférica. Então vamos falar de alguns aqui, olha só. Latitude. A latitude está associada
a distância de um ponto em relação à linha do Equador. Falei na semana passada, né? Esse fator climático relaciona-se com os elementos climáticos de radiação e temperatura. Quanto maior a latitude, menor será a radiação recebida. Vocês lembram? E por sua vez, menor será a temperatura. Então eu tenho uma linha principal, que é a linha do Equador, ela é 0 graus, né? E quanto ela vai se distanciando para os polos, quanto mais próximo dos polos, maior será a latitude e menor será a radiação solar que irá receber aquele espaço. Por isso que próximo dos polos as temperaturas são mais amenas, são mais frias. Olha aqui. Aqui está a latitude, né, que nós vimos. A latitude ela define as zonas térmicas da Terra. Por exemplo, as de baixas latitudes, que estão próximas à linha do Equador, né? O clima é mais quente, por isso que é um clima intertropical ou um clima tropical. As latitudes médias, né, que ficam acima dos trópicos ou abaixo do trópico, no caso aqui do hemisfério sul, o clima é mais ameno. As estações são bem definidas, né? São 4 estações bem definidas, você consegue observar o passar das estações do ano. E quando se aproxima do polo, onde tem altas latitudes, certo? O clima é mais congelante, mais frio, ok? Tanto no polo norte como no polo sul. Esse é o fator climático relacionado à latitude. O outro fator climático é a altitude. A altitude, como eu falei para vocês, está relacionado ao nível do mar, certo? A altitude refere-se à altura da superfície e relaciona-se com elementos climáticos, pressão, radiação e temperatura, ok? Principalmente pressão atmosférica. Quanto maior for a altitude, né, estiver no topo de uma montanha, por exemplo, de uma região, menor será a pressão atmosférica. Professor, o que é pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso do ar, ok? Então, quando você está numa altitude baixa, né, próximo do nível do mar, nós temos uma pressão atmosférica mais forte, por conta do peso do ar. É muito ar em cima, por exemplo, da nossa cabeça, né? Mas quando a gente vai para o topo de uma montanha, escala uma montanha, essa pressão atmosférica, ela diminui bastante, fica menos denso o ar. Por isso que o ar fica até mais rarefeito, né? Menos ar, tem menos oxigênio e aí a temperatura ela diminui, ok? Tem temperaturas mais baixas em altas altitudes. E é interessante também um fenômeno relacionado à pressão atmosférica, por exemplo, que os ventos, né, eles se movimentam por conta de pressão atmosférica. Os ventos vêm, né, do topo do sopé da montanha até o topo. Por isso que no topo da montanha ventila bastante. A gente vai ver ali mais adiante. Maritimidade e continentalidade está relacionado, né? Esses termos se referem respectivamente à proximidade de um local em relação ao mar e à posição de um local mais adentro do continente. Estes fatores climáticos se relacionam com os elementos climáticos de temperatura e umidade. Umidade, claro, se eu estiver mais próximo do mar, terá mais umidade. Por isso que no litoral brasileiro chove bastante, principalmente no verão, porque recebe muita umidade vinda do mar, muitas brisas úmidas, né? Por isso que chove bastante no litoral brasileiro. Por que isso acontece? Porque o solo, ele aquece mais rápido, certo? Já a água, por ela ser translúcida e os raios solares ultrapassam essa água, a água ela demora para esquentar. Então, o solo ele vai esquentar mais rapidamente, né? E a água não, ela vai demorar. Também não podemos esquecer que
tem relação com maior e menor amplitude. Por exemplo, regiões mais próximas do mar têm amplitude térmica menor. O que é amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Né? Se naquele dia deu temperatura máxima 34 graus, temperatura mínima 18 graus. Aí eles fazem a diferença, diminui, e aí dá a amplitude térmica. No continente, a amplitude térmica ela é maior, certo? No continente, a amplitude térmica é maior. Porém, próximos do mar, né, na maritimidade, a amplitude térmica ela será menor, não terá pouca diferença de temperatura. Olha aí que interessante. Isso aqui é um dos exemplos que explicam por que os pescadores, por exemplo, eles costumam pescar à noite, porque eles aproveitam os ventos que vêm do continente em direção ao mar. Por que isso acontece? Olha só, durante a noite, né? Vocês estão vendo aí do canto esquerdo, o solo, o continente, ele é mais frio. Já as águas oceânicas, os mares, eles tendem a ser mais quentes, porque como eu falei, a água do mar ela demora a esquentar. Porém, quando ela esquenta, para ela perder calor também, vai levar um tempo maior do que no solo, certo? Então, o solo ele perde o calor mais rápido. A água do mar não, vai perdendo aos poucos. Durante a noite, o continente fica mais frio, ele resfria o solo do continente. Se ele resfria, né, os ventos eles sairão do continente em direção ao mar, certo? Por isso que os pescadores eles pescam à noite, porque eles aproveitam essa brisa que sai do continente em direção ao mar, para não precisar utilizar, por exemplo, o motor do barco. E durante o dia ocorre o contrário. De manhã cedo eles voltam justamente por conta da brisa que sai do mar, né, em direção ao continente. Por quê? Porque durante o dia o mar ele fica mais frio, certo? Ele vai perdendo calor durante a noite toda. Durante o dia ele fica mais frio. E o continente é o contrário. Como o solo esquenta mais rápido, o continente ele fica mais quente rapidamente. Por isso que a brisa, durante o dia, ela vem na direção, né, em direção ao continente. Vem do mar em direção ao continente, aí faz com que o barco volte, né, para a praia. Vamos adiante. Massas de ar, um outro fator climático. As massas de ar são grandes porções de ar, né, que apresentam a temperatura e umidade da região onde se originaram e que se deslocam em razão da diferença de pressão. Como eu falei para vocês, professora, como é que os ventos se formam? Ora, os ventos, eles saem de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão, ou seja, os ventos, eles saem de uma área de muito calor para uma área, né, mais fria, certo? É assim que eles se deslocam, ok? Em relação às massas de ar, nós temos a massa de ar oceânica, que são mais úmidas, e as massas de ar continentais, que são mais secas, ok? Oceânica, úmida. Continental, a massa de ar é seca. Nós temos também as massas de ar tropicais e equatoriais, que são mais quentes por conta da latitude, ok? E as temperadas e polares, que são mais frias. No Brasil, eu trouxe para vocês aí, olha só que interessante, as massas de ar que atuam no Brasil, né? Elas vão atuar de forma diferente no verão e no inverno. Como vocês podem ver aqui, né, na região da Amazônia, nós temos a massa equatorial continental. Por quê? Porque ela vem do continente, ok? A Amazônia, ela é uma região bastante úmida, embora seja quente, ela é uma região bastante úmida. Por isso que ela tem uma massa de ar que se desloca. Como vocês podem ver aí, a massa de ar ela se desloca até ali o finalzinho entre o Nordeste e o Sudeste, né? Nós temos a massa de ar tropical continental, que
que também vem do continente e é da região tropical, né? Que atua no centro-oeste brasileiro. Nós temos, durante o verão, a massa equatorial atlântica, que é uma massa de ar oceânica, por isso que ela é mais úmida, e durante o verão é por isso que chove muito. Por exemplo, em Teresina, no início do ano, né, final e início do ano, chove muito. Por quê? Por conta da ação da massa equatorial atlântica, que ela consegue entrar não só no litoral norte e nordeste, mas também ela consegue entrar no interior do norte e nordeste. Nós temos aqui logo abaixo a massa tropical atlântica, né? Que também é uma massa oceânica, mas é quente e ela vai atuar ali na região mais no litoral, entre o sudeste e o nordeste, né? Uma parte do nordeste. E nós temos uma massa polar atlântica, né? Que vem do Polo Sul, essa aqui embaixo, que atua ali no interior, aliás, que atua no sul brasileiro, principalmente no sul brasileiro. É uma massa de ar seca, né? E ela atua no sul do Brasil. Durante o inverno, isso muda completamente. Como eu falei, do verão a estação chuvosa. Durante o inverno, será uma estação seca. E a massa polar atlântica, ela vai atuar com maior intensidade. Ela vai conseguir entrar até o interior do Brasil, chegando ao norte, inclusive uma parte do nordeste, uma massa de ar mais fria. Por isso que durante o inverno, que ocorre em junho, mais ou menos, aliás, que ocorre em junho, em Teresina, se vocês prestarem atenção, durante a madrugada você vê uma massa assim de ar, que são nuvens, né? Bem extensa e são frias, né? Embora durante o dia faça muito calor, à noite existe esse fenômeno, que é o quê? Que é a atuação da massa polar atlântica chegando aí no Nordeste. Vamos adiante. Elementos climáticos, né? Nós vimos os fatores climáticos que eu mostrei para vocês. Tem também o fator climático relacionado ao relevo, né? Por exemplo, um exemplo que nós temos relacionado ao relevo é a depressão sertaneja ali, porque nós temos o Planalto da Borborema, que é um relevo alto e que tem uma altitude elevada e que impede que as nuvens, as massas de ar ultrapassem e cheguem na depressão sertaneja. Por isso que a depressão sertaneja ela é semiárida, o clima é semiárido. E esse clima ele se dá em função do relevo, por exemplo. É um outro fator climático. Vamos falar dos elementos climáticos. Os elementos climáticos são aspectos que variam no tempo e no espaço. São os elementos que dão características ao clima, certo? Que são fundamentais para a definição de um clima. Dentre estes elementos, destacam-se a radiação. O que é a radiação? É o calor emitido pelo Sol, né? A radiação ela vai atuar principalmente nas latitudes, não podemos esquecer isso. Nós temos também um outro elemento climático que é a temperatura, que é medida em calor, que é a medida do calor, aliás, em graus Celsius, né? Em outros países eles utilizam uma outra unidade de medida. Aqui no Brasil nós utilizamos graus Celsius, ok? A pressão, como eu falei para você, pressão atmosférica é o peso do ar. Lembrem-se, quanto menor a altitude, maior pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor pressão atmosférica. O peso do ar se torna menos. Bom, e aí vocês estão vendo abaixo, a umidade é um outro elemento do clima. Umidade está relacionada à presença de água em estado gasoso. Umidade vai estar relacionada principalmente, por exemplo, ao fator climático relacionado à vegetação, né? Quando tem aquelas florestas tropicais densas, onde tem bastante umidade. Vai também estar relacionada à maritimidade, porque quanto mais próximo do mar, maior será a umidade. Bom, eu trouxe aí uma atividade para a gente responder sobre o que a gente acabou de estudar.
Primeira questão, né? A altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levada em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causa... Ele está dando a informação que a altitude é um fator, né, de clima e que é levado em consideração quando se pratica um esporte. Por exemplo, quando o Flamengo vai jogar, né, lá na Colômbia, ou, aliás, principalmente lá no Equador. O Flamengo vai jogar no Equador, onde tem uma altitude mais elevada, né? E aí o que acontece? Eles acabam ficando bastante cansados antes mesmo do jogo acabar. Por quê? Porque lá, por ter uma altitude maior, o ar é rarefeito, tem menos oxigênio, certo? Eles utilizam inclusive até luva por conta do frio, que é mais forte. Então, ele está pedindo para você afirmar o que é correto afirmar com o aumento da altitude. O que o aumento da altitude causa? Aumento da longitude? Não. Longitude não aumenta por causa da altitude, ok? Diminuição da latitude também é a mesma coisa. Longitude e latitude não aumentam em relação à altitude, certo? Letra C, aumento da densidade do ar. Letra D, diminuição da pressão atmosférica. Veja que essas duas se contrapõem. Uma diz que aumenta a densidade do ar em altas altitudes. Pelo contrário, a densidade do ar, ela diminui, certo? Letra D, diminuição da pressão atmosférica. E letra E, diminuição dos valores de insolação. Não tem nada a ver a letra E, diminuição do valor de insolação. Então, o gabarito é a letra D, diminuição da pressão atmosférica. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Menor e também menor a temperatura. 2. Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo atmosférico. Se vocês viram no início da aula, que eu expliquei para vocês a diferença entre clima e tempo. O clima, ele não muda, certo? Demora para mudar. É um estudo, é um comportamento, está relacionado aos fatores de variações do tempo atmosférico. O tempo não, o tempo ele muda, ele pode mudar de uma hora para outra. Dentro de uma hora, de repente, pode formar uma grande massa de ar e chover em Teresina, por exemplo. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre clima e tempo atmosférico. Letra A. Nos últimos tempos, diminuiu o interesse das pessoas por informações relativas ao tempo atmosférico e ao clima. Nunca diminuiu, principalmente o clima, ele está sendo muito estudado, né? Principalmente pela ONU, por conta das mudanças que andam ocorrendo rapidamente em relação ao clima. Letra B, tempo e clima são a mesma coisa. Não, eu falei para vocês que tempo e clima são diferentes. Letra C, a previsão do tempo ajuda no planejamento de atividades, evitando possíveis transtornos e prejuízos. Ok, por isso que se previne o tempo todos os dias, para evitar prejuízos, para evitar transtornos, acidentes. Letra D, o tempo atmosférico pode até mudar, mas não durante um único dia. Não, a letra D está errada, por quê? Porque o tempo ele pode mudar a qualquer momento, não só durante um dia, mas em questão de horas ele pode mudar. Então o gabarito correto é a letra C. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tirem dúvidas com os professores de vocês e até a próxima.